No vídeo de agora vamos trazer boas notícias para vocês, torcedores do Flamengo, e temos atualização médica de os jogadores que estão no departamento médico, tem também renovação de contrato, tem um provável time. Bruno Henrique no ataque, como centroavante, ou Pedro? Como que você escalaria torcedor do Flamengo? Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Beleza? Vamos para as informações, galera. É o seguinte, a CBF alterou a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Será no dia 2 de junho, às 3h30 da tarde. Lembrando os times: Flamengo, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, Retrô, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, CSA, CRB, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional e Red Bull Bragantino são os times que estão na competição ainda. Lembrando que agora todo mundo pode pegar todo mundo, ou seja, pode ter clássico regional, Flamengo pegar Vasco, Fluminense, enfim. Tomara que o Flamengo pegue, sei lá, CSA, CRB ou Retrô. Eu sou bem sincero. Tem esse papinho lá, quero ser campeão, o que vier pela frente. Tá. Não é assim, não. Isso aí é conversa para boi dormir. Eu penso diferente. Tem que pegar, teoricamente, os mais fáceis. E os mais fáceis são os times que estão na segunda, terceira divisão. Mudando de assunto, galera, o Rossi deu uma entrevista ao Globo Esporte e uma das declarações, cara, me chamou a atenção. Ele falou: estou muito feliz e eu sei que, se eu faço bem as coisas, vou ficar aqui por muito tempo. Isso que vai trazer títulos, vivência, idolatria. Só se eu cuidar bem do meu trabalho aqui no dia a dia e tentar ficar muito tempo aqui. É isso, Rossi. Eu quero que você fique muito tempo, sim, no Flamengo. Eu sou um cara que eu gosto do seu trabalho. Acho que o torcedor rubro-negro está começando a valorizar o seu trabalho também. Tem sido extremamente importante dentro e fora das quatro linhas. Dentro do jogo, ele é peça crucial para o estilo de jogo do Felipe Luiz, na saída de bola rápida. Ele tem uma composição rápida também. Então, enfim, valeu, Rossi. Conte sempre com a torcida rubro-negra. Vamos agora para a lista de relacionados do Flamengo, galera, para pegar o Palmeiras. Jogadores que viajaram: Alexandre, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Pedro, Rossi e o Wallace Ian. Com muitos desfalques, obviamente o Flamengo teve que chamar alguns jogadores do Sub-20. O Wallace Ian novamente, o Joshua, tem o Cleiton, inclusive, que não vem sendo muito utilizado nem relacionado, está aí na lista de relacionados. São jogadores, tem o Diogo Alves, o goleiro, mas tem o Lohan. O Lohan vai para o seu terceiro jogo consecutivo como relacionado no time profissional. Vene, ele voltou de vez ao time profissional? Eu fiz essa pergunta a uma pessoa do Flamengo, e essa pessoa do Flamengo me disse assim, deixa eu pegar aqui: se continuar a trabalhar desse jeito, vai permanecer. Agora, se mudar igual estava antes, volta para a base. Assim será feito no Flamengo. Isso aconteceu recentemente com o Wallace Ian. A diretoria do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, está avaliando muito o dia a dia do trabalho, não só do time profissional, mas do Sub-20 também, porque o Sub-20 está ligado ao time profissional, ao departamento de futebol. Então eles estão se falando sempre. Se o desempenho lá no Sub-20 cair, o Felipe Luiz não chama mais. E o Lohan, cara, ele desceu para o Sub-20, vocês vão se recordar, para isso mesmo, para ele ser trabalhado, para, teoricamente, a diretoria resgatar o bom futebol do Lohan e também a pessoa, o ser humano Lohan, porque eles perceberam que o ser humano Lohan estava desmotivado, desanimado, e agora não, parece que ele virou a chave, e até porque a meritocracia está valendo, ele está indo para o terceiro jogo seguido relacionado. No primeiro ele não entrou, no último ele entrou, e agora a gente vai ver aí no decorrer do jogo contra o Palmeiras se ele vai entrar titular. Ele não será, obviamente, mas pelo menos é uma boa notícia. Lohan, para mim, é um jogador que tem muita qualidade, tem uma projeção muito boa ainda, um garoto jovem. O Flamengo pode fazer uma boa grana com ele. Eu acho que dessa maneira que está sendo feito, de repente, lá na frente, a gente vai dizer: pô, Deus escreveu certo com linhas tortas. Ainda bem que ele não foi vendido ao CSK.
O cara chegou aí para o aeroporto. No fim das contas, a negociação não deu certo. Torcer para ele dar a volta por cima dentro do Flamengo. Galera, boas notícias para vocês, torcedores do Flamengo. Apuração sobre os jogadores do Flamengo que estão no departamento médico. Apuração minha, obviamente. Alan e Pulgar mudaram de fase na recuperação das respectivas lesões musculares e começaram a recuperação no campo. O retorno de ambos está previsto para antes do Super Mundial. Já De La Cruz e Gonzalo Plata estão sendo preparados para retornar no Submundial. Vinha, que não está mais no departamento médico e já treina no campo com os companheiros, tem chance de retornar à lista de relacionados no jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira, na quarta pela Libertadores. Eu soltei isso aí cerca de 1 hora depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial, um boletim médico. Alan, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o atleta já iniciou trabalhos no campo. Eric Pulgar, também em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, iniciou trabalhos no campo. Gonzalo Plata, o jogador realiza trabalhos de fortalecimento e equilíbrio muscular por conta de um edema ósseo no joelho direito. De La Cruz, segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo em função de uma entorse no joelho esquerdo. E o Vinha, eles nem botam mais na lista, porque o Vinha não está mais no Departamento Médico. Agora só depende da comissão técnica relacioná-lo ou não. Repito, há grande chance de ser na quarta-feira. E o Flamengo, portanto, nesse comunicado, confirmando todas as nossas informações, duas boas notícias. Alan e Eric Pulgar treinando no campo já, estão próximos de voltar. Gonzalo Plata e De La Cruz, repito, a gente só deve ver no Super Mundial. Talvez o Plata ali contra o Fortaleza no último jogo antes do Super Mundial, mas acho difícil ainda, beleza? Bom, galera, essas são as informações de momento. Uma curiosidade, tá? Curiosidade sobre o jogo desse domingo, quer ver? Entre Palmeiras e Flamengo, galera. Curiosidade. O Fla não é derrotado pelo Palmeiras em jogos do Campeonato Brasileiro como visitante desde 2017. São 5 empates e 2 vitórias da equipe rubro-negra dentro do Allianz Parque. Pessoal, sem brincadeira, eu tô vendo muita gente aí nas redes sociais criticando os colegas do Sport TV por ter votado no Palmeiras como favorito. Deu 7-0 lá no palpite deles. O Palmeiras é o favorito. Isso é inegável, gente. O Palmeiras vive um momento melhor. O Abel Ferreira voltou a fazer o time jogar bem. O Palmeiras tem bons jogadores. Pode até ter desfalque de um ou outro ali. Richard Rios suspenso, por exemplo. Enfim. Agora, o Flamengo não vive um grande momento, pelo contrário, uma inconstância aí. O Flamengo tem desfalques importantes, vai jogar com Everton Araújo, gente, o meio de campo, com todo respeito ao garoto. Então, o Palmeiras é o favorito, vai jogar na grama sintética. Palmeiras é o favorito. Isso quer dizer que o Palmeiras vai ganhar? Não. Mas, comentarista, jornalista, ele comenta antes de a bola rolar. Você me pergunta, vem cá, quem é o favorito? Palmeiras. Isso quer dizer que o Palmeiras vai ganhar? Não. Antes de mais nada, galera, antes de falar de Flamengo, eu preciso falar sobre isso. É inacreditável como eu ainda sou obrigado a ler pedidos nas redes sociais de torcedores do Flamengo a chegada de Neymar. Não é possível. Isso não deve ser um torcedor do clube, deve ser o torcedor do Neymar. Não é possível que um cara, em sã consciência, peça a contratação de Neymar nessa altura do campeonato, depois de tudo que a gente vem vendo, das atitudes desse jogador. Eu fiz um post, e muita gente considera um post polêmico, mas eu não tô nem aí, é a minha opinião. Botei lá nas minhas redes sociais, opinião, bem grande. A autocrítica realmente não existe para Neymar. Péssima entrevista do jogador, ou seria digital influencer após a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o CRB? A sensação que passa ao olharmos as últimas atitudes é que ele está fazendo um favor ao Peixe por estar no clube nesse momento. Será que vale renovar o contrato? Se eu fosse torcedor do Santos, pensando no bem do clube, não iria querer extensão no compromisso. Neymar parece que vive em outro mundo. De verdade, eu estou bem curioso para ver a lista de convocados de Ancelotti, ou seria do Rodrigo Caetano, na segunda-feira. Nada vai justificar a convocação de Neymar caso ele seja chamado. Gente, parem de achar que o Neymar é aquele Neymar de 15 anos atrás. O Neymar hoje, e você que é Neymarzete, que é fã do Neymar, que não gosta de ouvir essa verdade, o Neymar hoje é um digital influencer. O Neymar hoje é um ex-atleta. Hoje, você não pode contar com o Neymar. Gente, por
que pedir a contratação de Neymar para o Flamengo nesse momento? Para quê? Só para trazer mais problemas. O Neymar hoje está dando mais problemas ao Santos do que solução. E eu não acho que o momento do Santos, que é péssimo, seja por culpa do Neymar. Eu acho que o Neymar é apenas mais um problema no meio dessa situação toda do Santos. Fez contratações caras, sem dinheiro, porque está devendo ao Cuiabá, inclusive está no CNRD, contratou um treinador que nunca foi treinador, mas ele era auxiliar do Tite, e daí? O Domenech Torrent foi auxiliar do Pep Guardiola durante muito tempo. É bom treinador na visão de vocês? A culpa não é do Neymar, do Santos está vivendo esse momento, mas a forma como o Santos trata esse assunto Neymar é bizarro, Parece que o Neymar está acima do clube a todo momento. Parece que ele faz um favor ao Santos por estar ali. Eu estou aqui, parece que é um favor. E ele não tem autocrítica, então parem de pedir o Neymar ao Flamengo, só seria um problema. E segundo o UOL, o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês. Segundo o UOL, eu não tenho essa informação. Se isso for verdade, sério que vocês querem o Neymar no Flamengo? Sério? Falando em Ancelotti, ele se despediu do Real Madrid de maneira oficial e falou: fico muito feliz de não trair o Real Madrid com outro clube. Estou indo para a seleção que tem mais história no futebol, pentacampeã, isso realmente chama atenção. É um grande desafio e me encanta essa oportunidade de se preparar para uma Copa do Mundo com o Brasil. São dias muito bonitos com muita emoção. Seja bem-vindo, Ancelotti. Se você acha que você vai resgatar minhas esperanças na seleção brasileira, você está totalmente certo. Vamos falar agora de mercado da bola, galera? Porque, segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, o Wesley do Flamengo virou o plano B do Manchester City para a lateral direita. A equipe de Pep Guardiola colocou como alvo principal para a posição o inglês Tino Livramento, do Newcastle. Bom, gente, sobre o Wesley, eu não tenho dúvidas que ele será negociado nessa janela de transferência. Resta saber para qual clube, né? Recentemente a gente trouxe as informações que os empresários estavam na Europa visitando clubes, e um dos empresários dele, nada mais nada menos que o Sávio, que tem uma linda história no Flamengo, inclusive, e é um cara que tem muita entrada na Europa. Então, em breve a gente vai saber para onde ele vai. Resta saber para onde e por quanto, até porque o Flamengo conta com esse dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações futuras, chegada de reforços para o elenco, inclusive para a lateral direita, com ele sendo vendido. Enquanto isso, o Flamengo trabalha aí na renovação de contrato de joias atualmente do clube. Por exemplo, o Flamengo anunciou a renovação de contrato até 2030 do meia Pablo Lúcio, que para mim, cara, tem tudo para dar certo, não com a camisa do Flamengo, mas futuramente, inclusive sendo, digamos assim, uma boa receita futura, né? Uma boa venda futura. E o novo contrato dele vai até 2030, multa rescisória para o exterior avaliada em mais de 500 milhões de reais. Inclusive, hoje o jogador pousou ao lado de José Boto. Enfim, teve o anúncio lá da renovação de contrato. Outro que vai ter a renovação de contrato feita daqui a 3 dias é o Joshua. Só que, para vocês entenderem, vou contextualizar a situação. Essa renovação de contrato já estava combinada desde a antiga gestão. Quando ele fez 16 anos, ele assinou um contrato com uma renovação automática quando ele completasse 18 anos, com um vínculo indo até 2028. O empresário dele, que é o mesmo do zagueiro João Vitor, que está indo muito bem no time profissional, se reuniu com o Boto e está tratando de uma renovação de contrato novamente. Entende? Para ele ter uma valorização salarial, já que ele chegou ao elenco profissional, vem ganhando visibilidade e, obviamente, chamando a atenção de outros clubes, e aí você dá um pouco de aumento salarial, aumenta a multa rescisória desse jogador e também aumenta o prazo da renovação de contrato. Então arrisco a dizer que em breve o Joshua também terá o contrato renovado até 2030. Pessoal, plantão médico do Flamengo, tá? Vamos atualizar porque eu tô vendo muita gente com dúvidas, inclusive me perguntando nas redes sociais e nas ruas também, quando que cada jogador volta. Vamos lá. O Vinha, grande chance de ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Deportivo Táchira. Ele não entra em campo desde o dia 11 de agosto do ano passado, quando ele sofreu 2 graves lesões e precisou passar por cirurgia. De La Cruz só volta para o Super Mundial, está tratando um problema, uma entorse no joelho. Plata, com edema ósseo também no joelho, só volta para o Mundial, essa é a previsão. Alan e Pulgar voltam antes do Mundial, eu não tenho como cravar o jogo. Eu arrisco a dizer que o último jogo antes do Super Mundial, que é contra o Fortaleza, dia 1º de junho, no Maracanã. Então, eu arrisco a dizer que esses dois voltam
no jogo contra o Fortaleza. Os outros no caso de La Cruz e Plata, só para o Super Mundial, e o Vinha está muito próximo de retornar à lista de relacionados. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos lá. Há aquele debate, Pedro ou Bruno Henrique no ataque? Eu vou falar o que eu faria, tá? O que eu faria. No meu time seria o Pedro titular, independentemente se ele joga com a Arrascaeta ou não, seria Arrascaeta e Pedro. Eu acho que o grande problema do Flamengo é a falta de pontaria. E quem é o principal atacante do Flamengo? Quem é o cara que faz gols no Flamengo? É o Pedro. Então, na minha concepção, esse cara não pode ficar fora do time titular. Ah, mas tem controle de carga, minutagem. Beleza, você começa com ele, depois você tira ele do jogo e aí você bota um outro atleta. O que eu faria seria, Rossi, seria o meu time, tá? Levando em consideração, obviamente, o Wesley está suspenso, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Pedro, obviamente Arrascaeta no meio, aí Luiz Araújo no ataque, junto com Pedro e Bruno Henrique. Eu botaria o Bruno Henrique na ponta esquerda e não centralizado. Vene, mas o Bruno Henrique tá mal. Beleza, o Michael tá bem? Não. Ah, mas o Michael também tá mal, o Cebolinha tá bem? Também não. Então, dos três, Michael, Bruno Henrique e Cebolinha, eu botaria o Bruno Henrique, levando em consideração o complexo, a forma como ele lida com esse tipo de jogo. É uma decisão. E o Bruno Henrique costuma se destacar nesse tipo de decisão. E o Michel está muito mal, o Cebolinha também está muito mal. Mas o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo. Eu acho que ele vai começar com Michael e Bruno Henrique centralizado. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas ele é o treinador, ele que está lá no dia a dia do Ninho, ele sabe o que é melhor para ele e, obviamente, para o Flamengo. Prepare-se, torcedor rubro-negro, porque a notícia de hoje mexe diretamente com o coração da nação. Andréas Pereira, sim, aquele mesmo que encantou a torcida do Mengão entre 2021 e 2022, abriu o jogo de vez sobre seu amor pelo Flamengo e deixou claro que sonha em vestir novamente o manto sagrado. Durante uma participação no videocast Toca e Passa, do jornal O Globo, Andréas não escondeu nem por um segundo sua vontade de retornar ao clube. E olha, ele revelou detalhes que poucos sabiam. Segundo o próprio camisa 18 do Fulham, ele mantém contato direto e constante com ninguém menos que Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, reforçando que se sente totalmente preparado e encaixaria perfeitamente no atual esquema tático do time. E não para por aí. Andréas ainda deixou aquela pulga atrás da orelha da torcida, soltando um "só Deus sabe", ao ser questionado sobre o retorno. Isso já foi o suficiente para agitar toda a nação. Mas segura aí, porque tem mais. A verdade é que o Flamengo, sim, chegou a sondar a situação de Andréas na primeira janela de 2025. O próprio diretor de futebol, José Boto, fez contato com o staff do jogador. O problema? Os valores. As negociações não avançaram na época, mas o nome de Andréas continua mais do que vivo no radar do mais querido. E se depender da vontade do meia, ele volta correndo. Durante o papo, Andréas não escondeu que virou, de fato, torcedor do Flamengo. E disse que, caso volte ao Brasil, não pensa duas vezes, a primeira opção sempre será o rubro-negro. E para deixar o clima ainda mais leve, ele revelou que vive cornetando Felipe Luiz nas conversas. Quando o time está bem, manda o parabéns, quando não tá, manda logo, tá precisando de um meio-campista aí, hein? Disse aos risos, deixando claro que o carinho pela torcida e pelo clube é gigantesco. E para quem acha que isso é só papo, se liga nessa, Andréas não nega que acompanha tudo do Flamengo, que sente saudades do ambiente, dos amigos e, principalmente, da energia única da nação. Ele fez questão de destacar que se sente totalmente à vontade dentro do clube e que tem plena certeza que encaixaria muito bem no time de Felipe Luiz, que, segundo ele, vem fazendo um trabalho incrível. Apesar disso, Andréas também deixou claro que, no momento, segue respeitando o contrato com o Fulham, clube que, segundo suas palavras, abriu as portas para ele na Europa. Mas, olha, o tom dele é de quem tá só esperando aquele chamado oficial para fazer as malas e voltar pro Rio. Viu? E aí, torcedor, imagina esse cara de novo no Maracá lotado, vestindo manto, levantando taça e fazendo história? Enquanto isso, nos bastidores, o Flamengo segue trabalhando forte no mercado.
José Boto revelou que o clube já tem bem definidos os seus alvos para reforçar o elenco, especialmente na busca por um camisa 10 que possa revezar com Arrascaeta, além de um ponta veloz, físico e capaz de quebrar linhas, exatamente o perfil que a comissão técnica pediu. E é aqui que o nome de Andréas volta a ganhar força, afinal, ele reúne todas essas características: qualidade técnica, visão de jogo, intensidade, acima de tudo, aquela conexão absurda com a torcida. Vale lembrar que a janela extra, criada especialmente para os clubes que disputarão a Copa do Mundo de Clubes, abre agora no dia 1º de junho e vai até o dia 10. Ou seja, tá chegando a hora. E se tem uma coisa que o torcedor rubro-negro sabe, é que no Flamengo tudo pode acontecer a qualquer momento. Então segura essa ansiedade, porque vem bomba aí nos próximos dias.